Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Alegria compartilhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia em nossos corações, ela é poderosa para cumprir o seu propósito em nosso coração, na nossa vida, não somente na nossa vida e daqueles que estão em nossa volta, mas no mundo inteiro. Deus cumpre a sua palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Meus amados irmãos, meu nome é Tiago, sou ministro de jovens da Igreja Batista Monte Oreb, estamos em São Paulo, capital. Hoje vamos falar sobre o profeta Abacuque. Abacuque significa abraço, significa esse abraço que por enquanto eu e você não podemos dar naqueles que nós amamos, e também sentimos falta daquele abraço que nós dávamos nas celebrações, após as celebrações. Mas Abacuque também vai falar sobre o justo viverá pela fé, a famosa frase que Paulo também utiliza no Novo Testamento e que nós também utilizamos hoje: o justo viverá pela fé. Abacuque apresenta questionamentos para Deus, e Abacuque trata o mal que estava acontecendo em Judá. Por que estava acontecendo aquele mal? Ele traz seus questionamentos para Deus, e lá no livro do profeta Abacuque encontramos o dilema sobre a fé e os questionamentos do profeta. O profeta lança uma série de questionamentos para Deus, não somente em uma vez, mas duas vezes. O profeta Abacuque apresenta questionamentos para Deus dentro do capítulo 1 de Abacuque, e lá Abacuque vai falar para Deus o momento difícil que ele está vivendo ali e pede a intervenção dele. Mas Deus também responde a Abacuque. Deus mostra para Abacuque a sua resposta perante o mal. E a resposta de Deus para o mal é que o justo viverá pela fé. Uma definição sobre mal, Luiz Saião nos ajuda a entender um pouco. Ele nos diz que o mal é uma realidade. Deus é justo, há uma relação entre o pecado e o sofrimento, vale a pena ser justo, Deus fará triunfar a justiça. Deus fará triunfar a justiça. Então, Abacuque apresenta para Deus essa questão do mal em Judá, onde o ímpio prospera e o justo padece. Abacuque repudia esse mal que está acontecendo em Judá e toda a injustiça, bem como o mal ético que estava impregnado em seus dias. Então, a primeira coisa que podemos perceber na vida de Abacuque, nesse diálogo que ele tem com Deus, é que se ele abre o seu coração e fala para Deus as suas queixas. Isso é muito comum nos nossos dias. Vemos nos dias que todo mundo vive fechado para si e muito mais para Deus, onde nós dificilmente falamos de um sentimento que nós estamos tendo e simplesmente ficamos no trivial, naquilo que é comum, naquilo que é normal, e esquecemos dos nossos sentimentos e colocamos os nossos sentimentos para debaixo do tapete, ignoramos os nossos sentimentos. Se estamos com raiva, falamos: Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Mas se estamos sofrendo, fazemos a mesma oração: obrigado pelo alimento, por tudo, e vamos seguindo a nossa vida, achando que Deus está à parte do nosso sofrimento e que Deus não se importa conosco. Mas na verdade Deus se importa conosco, e ao ponto que nos deu todas essas ferramentas, toda essa verdade que está em suas escrituras, para que eu e você pudéssemos recorrer a elas em todo momento, em cada segundo da nossa vida. Então podemos perceber que ao se revelar, ele revela o seu coração, a sua necessidade. O profeta, ele coloca o seu coração perante Deus.
Ele coloca a sua vida perante Deus. Então, ele coloca lá o seu coração ansioso pela resposta de Deus, pelas coisas que estavam acontecendo em Judá. Ele quer uma resposta que seja vinda da parte de Deus, aflito por causa da maldade e o medo que estava acontecendo ali. E talvez você esteja aflito ou aflita com tudo que está acontecendo, com as coisas que estão, com as decisões que estão sendo tomadas, com os horrores que estamos vendo no Brasil e no mundo. Mas Abacuque também, ele mostra, ele não esconde seus sentimentos e suas necessidades de Deus. E também ele deseja a intervenção de Deus pelo mal percebido. E talvez você quer uma intervenção de Deus na sua vida, pelo mal que você tem percebido, que você quer que isso ocorra de forma imediata, assim como Abacuque estava ansioso pela resposta de Deus. E uma curiosidade que é possível também notar na vida do profeta Abacuque, é que não há espiritualidade saudável sem emoções. Eu e você precisamos expor as nossas emoções a Deus. Nós precisamos colocar em vista aquilo que nós somos para Deus. Mostrar a Deus, realmente está doendo. Realmente eu não estou conseguindo saber lidar com essas coisas. Me ajuda a lidar com essas pressões. Eu não consigo saber discernir nesse momento se eu vou para a esquerda, se eu for para a direita, se eu paro, se eu prossigo, aonde vou. Senhor, minha cabeça não está conseguindo processar essas informações. É tanto caos, tanto temor, é tanta coisa ruim acontecendo que eu não consigo dormir à noite. Senhor, me ajuda a prosseguir com sua palavra, com sua verdade. Responda no meu coração. E a espiritualidade saudável, ela está conectada com as emoções. Então podemos perceber também que Abacuque recorre a Deus, o Deus único que pode ajudar em suas aflições, suas queixas. Ele não foi procurar nos deuses que estavam em sua volta, ele foi diretamente naquele que pode mudar todas as coisas. Aquele que, quando decreta algo, acontece. Quando Deus fala, não tem como dar errado. Então ele foi na fonte certa, ele não ficou dando voltas, rodeios, ele foi diretamente no Senhor. Isso mostra a confiança de Abacuque, apesar do seu coração agitado, ansioso, cheio de medo e aflições, ele estava confiando no Senhor. E ele sente que suas respostas, a resposta de Deus, a primeira resposta de Deus, é um pouco, ele não consegue compreender ainda. E a solução do problema do profeta Abacuque não vem dos seus próprios questionamentos, das respostas dos seus questionamentos e do seu senso de justiça, mas vem da resposta do próprio Deus. A resposta que vem do próprio Deus para a vida de Abacuque. E também as doutrinas ensinadas no livro do profeta Abacuque também fortalecem as respostas de Deus. Podemos também encontrar a natureza do juízo de Deus. Deus usou os babilônicos para castigar o povo de Judá. Na primeira resposta que Deus dá a Abacuque, ele fala: eu vou usar os babilônicos para castigar, para mostrar para o povo de Judá quem é Deus. Eles vão entender quem é Deus. E também a adoração apropriada a Deus. Deus não deve ser adorado apenas por causa das bênçãos temporais que concede, mas pelo simples fato de ser quem Ele é. Devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é, pela sua presença, porque Ele é Deus, porque Ele é todo-poderoso, e não por os benefícios que Ele tem nos dado, mas pelo contrário, que possamos reconhecer Deus
em primeiro lugar e deixar que suas bênçãos sejam uma consequência de nosso relacionamento com Ele. E também justificação pela fé. Os seres humanos são salvos por meio da fé em Deus somente, e não por meio das obras. Não é por aquilo que eu penso, que eu conquisto, mas é pela graça, pelo favor de Deus. É isso que Deus tem derramado em nossas vidas. E voltando para a resposta de Deus, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé é um contraste. É um contraste que o próprio Deus faz. Quando fala que a Babilônia também será castigada. E ele fala que, vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Abacuque 2:4. Vede o arrogante. Quem é esse arrogante? São os babilônicos. É a Babilônia que estava indo realizar o castigo. E Abacuque estava incomodado porque Judá estava sendo ímpia e Deus estava enviando uma nação mais ímpia ainda para corrigir Judá. E isso não estava, o profeta Abacuque não estava conseguindo processar essa informação em seu coração. Ele fala, como pode isso? E Deus é o Senhor das nações, do mundo. Deus não está limitado a um espaço geográfico, mas Deus está em toda a sua criação, além da sua criação. Ao mesmo tempo que Deus é imanente, Deus é transcendente. Deus é além de todas as coisas. Então, a resposta de Deus ao profeta sobre as suas queixas, isso indica que o justo é um tipo de resposta divina de Deus ao mundo. Somos resposta de Deus ao mundo. Quanto mais justos há na terra, terá mais justiça. Isso está ligado a Deus e a sua palavra. Somos justificados para mostrar a graça divina. E quando demonstramos essa graça em um nível de intensidade maior, haverá justiça. Porque estaremos vivendo no grau de integridade com Deus, com sua palavra e com sua verdade. E por isso que Abacuque, ele escreve um salmo no capítulo 3, muito interessante, que após os seus questionamentos e a resposta de Deus no capítulo 2, a segunda resposta de Deus acalma o coração. Ele consegue entender que o justo viverá pela fé. Na verdade, naquele contexto está ligado à fidelidade de Deus. Deus é fiel e por isso o justo continuará existindo. O justo continuará existindo na terra e por isso haverá justiça. E por isso ele escreve esse salmo no capítulo 3, lindo, maravilhoso, que ele coloca assim, a partir do verso 17 até o 19, parte B, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja mais gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Esse é o Deus de Abacuque. Abacuque entra nesse diálogo abatido e ele sai revigorado pelo Senhor. Ele sai restaurado pelo Senhor.
E assim devem ser os nossos diálogos com Deus. Nós podemos entrar abatidos, mas nós vamos sair revigorados, renovados pelo Senhor, mesmo que o caos continue a persistir. Deus vai nos revigorar o nosso coração abatido. Meu irmão, minha irmã, continue confiando no Senhor, continue nos encontrando nesse lugar chamado oração. Lá eu e você temos liberdade para falar com Deus, temos liberdade para falar com Deus sem máscaras. Não precisamos nos apresentar com máscaras perante Deus, mas vamos desmascarados, vamos sem nada perante Deus, e Deus nos dá em abundância. O renovo espiritual em nossa vida vem do Senhor, vem de sua graça. Meu irmão, continue compartilhando, continue curtindo, continue incentivando esse ministério, continue cooperando com esse ministério chamado Igreja Batista Monte Oreb. Meu irmão, um forte abraço, um abacuque para você e para sua casa. Que Deus te abençoe e te guarde. E até mais.